paz do Senhor, juventude! E hoje falaremos sobre a falácia da teologia da prosperidade. Jovem, você sabe por que a teologia da prosperidade é uma falácia? Sabe dizer o que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira prosperidade? E é claro, jovens, antes de entender sobre esse assunto, vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero em primeiro lugar te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos a Tua palavra. Senhor, nos ensina e, Senhor, visita cada jovem neste momento, Senhor, e que Tua presença, Tua graça, Senhor, possa manifestar em cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. A paz do Senhor, jovens! Hoje eu vou fazer a leitura bíblica que se encontra em Jeremias 17, do versículo 9 a 11 e Provérbios capítulo 30, do versículo 7 ao 9. Vamos começar com Jeremias capítulo 17, do versículo 9 ao 11, que diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixarás, e no seu fim será um insensato. E agora vamos ler Provérbios capítulo 30, do versículo 7 ao 9, que diz assim: Duas coisas te pedi, mas não negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. E essa foi a leitura de hoje. Juventude, a teologia da prosperidade é um engano sutil, porque se vale das verdades bíblicas para enganar os ouvintes despreparados e os levar a criar expectativas em relação a riquezas e também prosperidades, além de apregoar soluções imediatas dos problemas cotidianos da vida, levando a pessoa a usar a sua fé para ser próspero e mudar de vida. A teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas somente a riquezas materiais, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e à verdadeira prosperidade espiritual em Cristo Jesus. Essa teologia apresenta uma narrativa atraente, como, por exemplo, Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos financeiramente e plenamente saudáveis. Essa mensagem, então, atrai multidões com promessas de curas, riquezas, em troca da fé e de ofertas, ignorando os contextos bíblicos que sustentam a verdadeira fé cristã. Nós vamos então falar sobre os principais ensinos da teologia da prosperidade. Os principais argumentos são: quem tem fé nunca adoece ou passa necessidade. São falácias que nós estamos vendo. Quanto mais eu oferto, mais Deus me abençoa financeiramente. A pobreza é um sinal de maldição. Deus quer que todos sejam ricos. O sofrimento é sinal de falta de fé. Então, veremos nesta aula que esta falácia distorce o Evangelho de Cristo e traz muitos danos na vida de quem acredita nesta mensagem. Sulamita, qual a diferença real entre a prosperidade que o mundo nos ensina e a prosperidade de Cristo? Prosperidade que o mundo nos ensina, ela nos aprisiona. E a prosperidade que Cristo nos dá, ela nos deixa livre. Ela mira na eternidade, porque ela olha para o coletivo. Você vai doar, você vai entregar, você vai abençoar o outro, não apenas se isolar, né? Isso é muito importante para nós reconhecermos aquilo que é bênção que o Senhor nos dá. As bênçãos do Senhor, elas alimentam a nossa alma, elas não acrescentam dores.
Vitória, qual a diferença real entre a prosperidade ensinada pelo mundo e a prosperidade ensinada por Cristo? A prosperidade ensinada pelo mundo ela é voltada para os bens materiais, né? Pela aquisição de bens, pelo crescimento na visão da sociedade. Já a prosperidade de Deus, ela vai além dessa vida, né? Ela vai para a eternidade. Então nós podemos ver que aqueles que servem a Deus, eles são prósperos não só aqui, mas visando uma prosperidade também na eternidade. E não é de coisas vãs, é daquilo que realmente é um tesouro. Larissa, qual a diferença real entre a prosperidade ensinada pelo mundo e a prosperidade ensinada por Cristo? A prosperidade ensinada pelo mundo está muito ligada aos bens materiais. Então, quanto mais eu tenho, mais rico, mais próspero, mas a lógica de Jesus é inversa. Ele diz que nós precisamos ajuntar tesouros no reino dos céus. Então, tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, que vai impactar no reino de Deus, nós teremos um galardão lá no céu. Na teologia da prosperidade, existe um ponto que se chama confissão positiva. E ela ensina que a palavra tem um poder criativo. Basta declarar que tem fé para que a benção seja liberada. Mas a Bíblia já respondeu isso em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração que formula essas declarações é o mesmo que a Bíblia chama de enganoso. Confiar nas próprias declarações é confiar numa fonte que a própria Escritura diz que não é confiável. Além disso, essa prática inverte a relação entre o Criador e a criatura. Ela coloca o homem no centro e reduz Deus a um cumpridor de desejos. A oração deixa de ser comunhão e dependência para se tornar uma exigência de resultados ao Senhor. Mas Jesus ensinou ao contrário em Mateus 6, versículo 10, e ele diz assim: seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. A fé bíblica está ancorada na soberania do nosso Senhor Deus, na vontade de Deus, não nas declarações do homem. A fé verdadeira não declara o que quer, ela se rende ao que o Senhor quer nos ensinar, ao que o Senhor determina para a nossa vida. A teologia da prosperidade também traz promessas condicionais. Ela diz para os fiéis: se você ofertar tanto, isso e isso vai acontecer na sua vida. Veja, jovens, não podemos confundir aqui os princípios. É verdade que quando nós ofertamos com alegria, Deus vê o nosso coração e nos recompensa segundo a sua vontade. A teologia da prosperidade coloca Deus como o nosso mordomo e não nós como dispenseiros daquilo que Deus nos entrega. Na teologia da prosperidade, Deus é obrigado a nos dar um retorno do investimento da fé que nós estamos fazendo. Isso é completamente incoerente com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Nas Escrituras, os servos do Senhor ofertavam e ofertavam abundantemente. Ofertavam com gratidão, ofertavam por princípio, ofertavam porque entendiam o valor real da sua oferta. Eles não ofertavam visando as mãos abertas do Senhor o tempo todo sobre eles ou exigindo algo de Deus. É por isso que em Malaquias, um texto muito usado pela teologia da prosperidade, o Senhor Deus: agora vocês podem me colocar à prova. Porque Deus sabia que aquele povo não estava entregando ofertas que eram agradáveis a Ele, não estavam ofertando pelas motivações corretas e nem entregando algo que fosse bom. Mas veja, não era o desejo do Senhor que aquele povo ofertasse para exigir de Deus algo. E não é isso que Deus deseja de mim e de você. A verdade sobre a teologia da prosperidade é que é considerada um falso ensino. Ela transforma com suas meias verdades em um Deus provedor focado no materialismo e ignorando o sofrimento, trazendo promessas de riquezas e saúde como garantia da fé, distorcendo o Evangelho. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres fiéis que passaram por tribulações, dores e perdas. Em João 16:33, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, a Bíblia nos mostra que os apóstolos foram perseguidos
apedrejados, encarcerados e mortos por causa do Evangelho. Minimizar o sofrimento como ausência de fé é uma afronta do Evangelho da cruz. A Bíblia não promete uma vida isenta de dores, mas uma presença constante do Espírito Santo. Seja na bonança, seja na dificuldade, em qualquer momento Ele está conosco. Ele consola os abatidos, fortalece os fracos e está em todos que têm o coração quebrantados. Em Mateus 28, verso 20, diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Ele está conosco, não temos o que temer. Paulo declarou ter aprendido a estar contente tanto na fartura quanto na escassez. Mencionou também ter um espinho na carne. 2 Coríntios 12, verso 9, o Senhor fala: a minha graça te basta. Que significa que o favor e o amor de Deus são suficientes para sustentar em qualquer dificuldade, pois o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Então, meus jovens, é seguro e verdadeiro a promessa da vitória em Cristo, mediante a toda a verdade bíblica. Vamos passando pela prova, dando glória. E agora a visão bíblica da bênção. Jovens, uma coisa muito interessante, uma coisa boa, é que a teologia da prosperidade é um ensino de fácil refutação. É fácil você conseguir argumentar e refutar esse ensino, mas para isto, basta o cristão estar familiarizado com a palavra de Deus, que jamais aceitará esta falácia. Você verá facilmente que este ensino não está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Você identificará facilmente uma proposta de barganha com Deus e a fé sendo usada de maneira totalmente equivocada. Você poderá ajudar seus amigos, ajudar a familiares a identificar este ensino danoso, mostrando a visão bíblica das bênçãos de Deus. A teologia da prosperidade é um assunto extremamente falho quando você começa a entender como é que a Bíblia funciona. Através do ensino você começa a compreender que a palavra que é dada não é dada para glorificar a Deus, mas é para glorificar ao homem e os desejos deles, as vaidades que existem no coração do homem. Aquele que busca o Senhor através da teologia da prosperidade, ele não busca Deus, ele busca se satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Essa teologia limita a ação de Deus às coisas materiais. E a Escritura aponta para uma direção totalmente diferente desde o início. Em Provérbios 30, versículo 8 ao 9, traz uma oração que vai totalmente contra essa teologia e ensina assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? O sábio ele não torna a riqueza a finalidade da sua vida. Ele busca aquilo que é suficiente. Não tem nada de errado em buscar crescer, ganhar dinheiro, prosperar. Isso é muito bom e Deus adora prosperar aqueles que são fiéis a Ele. O que nós estamos trazendo aqui é o seguinte, é que a nossa fé ela não pode ser baseada de forma alguma somente nos interesses, porque aquilo que o Senhor nos concede é pela graça dEle, é pela vontade dEle e não pela nossa. Não somos nós que declaramos o que nós queremos, é o Senhor que nos concede conforme a vontade dEle. Algo muito interessante que nós devemos ter clareza dentro disso é que a teologia da prosperidade, ela vem de uma fé de interesse. E o que nós estamos querendo dizer com tudo isso? É que a teologia da prosperidade, ela vem de uma fé de interesse, que é totalmente diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Ele é um contraste claro em relação a isso. Ele nasceu pobre, viveu humilde e ainda assim era filho amado de Deus. Em Efésios 1 e 3 diz: Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Na teologia da prosperidade, a ação de Deus se limita a bens materiais. Riquezas materiais são passageiras e não garante nenhuma segurança de salvação. Quando acabar, quando o tempo se findar aqui
aqui na terra, tudo fica. Você não pode levar absolutamente nada. Mas as riquezas espirituais nos dá garantia, segurança de salvação, perdão dos pecados, adoção dos filhos de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Trata-se de promessas eternas e não passageiras. As promessas eternas não podem ser roubadas. Crises econômicas ou qualquer enfermidade. O crente vive na certeza de que, mesmo diante das perdas terrenas, está assentado com Cristo em lugares celestiais, que está escrito em Efésios 2, verso 6. Isso não é ilusório, não é falso, é verdadeiro. As bênçãos espirituais nos dá crescimento na graça, santificação e esperança viva, real, e a consolação nas lutas, tribulações, nos dando a real certeza e amadurecimento em qualquer circunstância da vida. É diferente de uma vida vazia, isenta de dificuldades. O Evangelho nos garante que, em meio às lutas, o Espírito Santo intercede por nós. Em Romanos 8, verso 26 diz: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Ou seja, não estamos sozinhos. Essas promessas são muito mais valiosas do que qualquer prosperidades materiais. O valor da herança espiritual prometida por Deus é suficiente para sustentar a fé até a eternidade. Ela não se corrompe e nem se desgasta. O crente precisa se redescobrir nesses valores. A lição alerta sobre um dos desvios mais comuns da atualidade: a ideia de que a fé serve para obter lucros e facilidades nesta vida. Para entender como essa teoria distorce o Evangelho e o que a Bíblia realmente ensina sobre ser abençoado, confira essas curiosidades que revelam os perigos de transformar Deus em um garçom de nossos desejos. A lição cita Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, onde a igreja de Laodiceia afirmava estar rica e enriquecida. No ano 60 d.C., a cidade de Laodiceia foi destruída por um terremoto devastador. Enquanto outras cidades da região pediram ajuda financeira ao Império Romano para a reconstrução, Laodiceia foi a única que recusou orgulhosamente, afirmando ter recursos próprios suficientes. Essa autossuficiência financeira cegou a igreja local para sua real condição espiritual, a tornando morna. O sucesso material deles tornou-se o maior obstáculo para a dependência de Deus. A verdadeira riqueza não é medida pelo saldo bancário, mas pela nossa consciência de que sem Deus somos espiritualmente pobres, cegos e nus. Jesus ensinou que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Muitos defensores da teologia da prosperidade tentam suavizar essa fala, afirmando que fundo da agulha era o nome de uma porta baixa em Jerusalém, por onde camelos passavam de joelhos. No entanto, não existe qualquer evidência arqueológica ou histórica dessa porta antes do século XI. Jesus estava usando uma hipérbole, um exagero intencional para mostrar que a salvação de alguém focado em riquezas é humanamente impossível. Apenas o poder de Deus pode transformar esse coração. As posses não são pecaminosas, mas o apego a elas pode criar uma barreira intransponível entre o ser humano e a vida eterna. A teologia da prosperidade ensina que as palavras têm poder criativo para obrigar Deus a agir.
Essa ideia, conhecida como confissão positiva, não nasceu de um estudo bíblico, mas foi influenciada por um movimento filosófico do século XIX, chamado Novo Pensamento. Esse movimento ensinava que a mente humana poderia controlar a matéria e a saúde. Mais tarde, essas ideias foram batizadas com termos bíblicos e trazidas para o ambiente cristão, transformando a fé em uma ferramenta técnica para obter resultados materiais imediatos. A fé não é uma fórmula para manipular a vontade de Deus, mas a confiança total de que a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo que seja diferente da nossa. O texto de Marcos, no capítulo 10, no verso 30, é muito usado para prometer que quem oferta receberá 100 vezes mais dinheiro. Jesus realmente promete o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs e campos nesta vida para quem renuncia a tudo por ele. No entanto, a maioria dos pregadores de prosperidade costuma omitir o final do versículo, que diz, com perseguições. A promessa de Jesus não se trata de enriquecimento financeiro individual, mas da abundância de pertencer à família de Deus, onde o cuidado mútuo supre as necessidades, mesmo em tempos de dificuldade. O lucro no reino de Deus é medido pela presença da família espiritual e pela fidelidade a Cristo, e não pela isenção de problemas ou pelo acúmulo de bens. A teologia da prosperidade tenta substituir a cruz de Cristo por um contrato de prestação de serviços. Mas o Evangelho não é sobre o que Deus pode colocar em nossas mãos, e sim sobre o que Ele já fez em nosso coração. Ter uma vida próspera na Bíblia é ter a paz que excede o entendimento, independente das circunstâncias financeiras. É assustador observarmos como hoje em dia o evangelho tem sido tratado por muitos como um produto de prateleira. Quando a teologia da prosperidade ela entra em cena, ela transforma o púlpito em um balcão de negócios. O foco deixa de ser o arrependimento e a salvação para ser o pacto, a troca, o investimento. Mas a Bíblia é clara, em 2 Pedro 2,3, que diz que muitos, por avareza, fariam comércio com a palavra e eles pregariam coisas que não são coerentes com a palavra de Deus. Então, nós cristãos, nós não estamos sendo pegos de surpresa. O próprio apóstolo Paulo diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas e que as pessoas seguiriam aquilo que eles estavam pregando, porque elas são como ondas levadas pelo vento e são conduzidas de acordo com a concupiscência de seu próprio coração. Precisamos entender que a nossa fé, ela não é uma moeda de troca. Deus não nos deve nada. Ele já nos deu tudo na cruz. E veja, a gente não está falando sobre ser pobre ou ser rico. O grande problema da teologia da prosperidade é ensinar que a bênção de Deus é um fim em si mesma. Ou seja, que Deus me abençoa apenas para o meu conforto e a minha vontade. Mas a visão bíblica, ela é totalmente diferente disso. Deus nos abençoa para que nós sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. E a gente pode observar isso na vida de Abraão. Ele foi chamado por Deus, ele foi um homem muito, muito próspero. Aonde quer que ele chegou, ele fez a diferença, todo mundo percebia a diferença que ele fazia. Ele chegava numa cidade e ele prosperava ali. E até o seu filho Isaac, ainda que os filisteus tapassem todos os poços que eles cavavam, eles continuavam prosperando. Mas o que o Senhor Deus falou para Abraão? Que ele seria uma bênção e que através da vida dele as nações seriam abençoadas. E aí alguém pode vir com um paralelo completamente contrário à teologia da prosperidade, né? E dizer que a gente não precisa ofertar, a gente não precisa dizimar, mas não é bem assim. A Bíblia relata que Abraão, ele dizimou da sua herança, ele dizimou da sua fortuna ao sacerdote Melquisedeque.
E a Bíblia não gasta muitos capítulos para dizer quem foi Melquisedeque. Apenas diz que Abraão ofertou. Ele era muito abençoado e ele dizimou. Jovens, a vida de Abraão ensina algo muito importante para mim e para você. Lá em 1 Pedro 4,10 está escrito assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu quero frisar a palavra dispenseiro, que também pode ser interpretada como mordomo ou administrador. Dispenseiro é aquele que é responsável por gerir algo de alguém. E a Bíblia está dizendo que nós somos essas pessoas. Quando nós entendemos que nós estamos aqui, nessa terra, e tudo que temos vem do Senhor, foi nos dado por Deus, e nós devemos ser administradores daquilo que é de Deus, toda a nossa perspectiva muda. Muda porque nós não queremos ser prósperos para proveito próprio, mas queremos ser prósperos para abençoar e mostrar ao mundo todo como que os bons dispenseiros do Senhor trabalham. E aqui nós não estamos falando apenas de bens materiais. Se Deus te deu inteligência, dons, talentos e outros recursos, você deve fazer, como Eclesiastes diz: tudo que te vier à mão a fazer, faze com todas as tuas forças, faz com todo o seu coração. E Paulo complementa: como a Deus e não aos homens, porque é ao Senhor Deus que nós servimos. Então, jovens, a prosperidade bíblica é medida por aquilo que você compartilha e não por aquilo que você acumula. Jovens, a teologia da prosperidade é um ensino relativamente novo e se popularizou no Brasil a partir da década de 70, quando as igrejas neopentecostais apostaram neste ensino com o objetivo de atrair multidões. Então nós vemos que essa teologia ensina que a doação financeira gera um retorno multiplicado por Deus, transforma a relação com o divino em um negócio. O resultado deste ensino na vida das pessoas é escândalo, frustrações, decepções e distanciamento do evangelho puro de Jesus. A teologia da prosperidade ela pode causar uma grande frustração para aquelas pessoas que se apoiam em cima dela e não em cima do que o evangelho realmente ensina, que é Cristo. Porque as pessoas elas tendem a se ludibriar pelo aquilo que ela te oferece. Vamos fazer uma breve reflexão. Pensa em você chegando no shopping e ver aquela máquina bonita, cheio de prêmios maravilhosos, que apenas com uns trocadinhos você tem a chance de ganhar o melhor telefone do mercado. E aí você vê aquilo, você se encanta e fala: aqui é a minha oportunidade, é isso que eu vou fazer. E aí você tenta e se frustra. E aí você fala: não, eu vou tentar mais um pouco. Tenta e se frustra. Assim a teologia da prosperidade trabalha com seu coração. Ela faz uma promessa maravilhosa para você de que você vai prosperar, de que ela vai trazer os retornos para vocês, mas isso acontece com uma forma de te ludibriar o seu coração para fazer com que você acredite em algo que não é a verdade que a Bíblia ensina. E agora você traz isso para o contexto pessoal. O crente que chega na igreja, que oferta, que ora, que põe a sua vida em cima dessa teologia. E de repente as suas orações não são atendidas no momento que ele espera. Aquela oferta que ele fez somente com interesse de prosperar em alguma coisa não traz aquele retorno. A pessoa ela vai se entristecendo, ela vai se esfriando e vai perdendo a fé naquilo que ela tem se apoiado, porque a fé dela não está na palavra de Deus, a fé dela está no retorno que ela espera ganhar. E isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus foi honesto com a gente em relação a isso. E ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa que segue não é a ausência de sofrimento, é a presença de Cristo no meio dele. A fé genuína não está centrada nos resultados materiais, está no relacionamento com Cristo que transforma e sustenta, seja na fartura ou na escassez. A nossa vida ela tem que estar apoiada no nosso Senhor, nossa vida tem que estar apoiada em Deus. A nossa fé não pode estar apoiada nos bens materiais e naquilo que nós almejamos para a nossa vida, mas está em buscar o Senhor para que Ele nos sustente e para que Ele nos prospere conforme a vontade dEle. A igreja de Jesus tem que pregar um evangelho puro e simples.
Centralidade da prosperidade material fica muito longe do Evangelho de Cristo, de proclamar a cruz, a graça e o arrependimento. Anunciar promessas de sucesso financeiro, como se fosse o objetivo principal da fé, enfraquece o Evangelho, enfraquece o discipulado. É um trabalho de influência enganosa. O Evangelho de Jesus é para todos, ricos, pobres, saudáveis, doentes, bem-sucedido ou não. Ele veio para buscar a vida de todos os perdidos. Voltar ao Evangelho puro é necessário e com muita urgência. A igreja precisa se posicionar e exercer o seu papel na sociedade. Devemos pregar Cristo crucificado e ressuscitado. Embora Deus possa abençoar financeiramente e materialmente, o maior presente é sua presença conosco. Sem Ele, as riquezas desta vida não preencherá o vazio da alma. Quantas pessoas ricas podem comprar tudo, mas estão atoladas nos escândalos, perdendo suas vidas no pecado, sem o perdão e sem a salvação. Jovens, oremos. Priorizem a Deus. Trabalhar, se esforçar, correr atrás das conquistas é válido sim, mas o coração tem que estar focado no Senhor. Olá, jovens! Que efeito é gerado na vida das pessoas que abraçam a falácia da teologia da prosperidade? Veja, essa é a falácia que parece evangelho. Nós enfrentamos um dos enganos mais difundidos da fé contemporânea, também conhecida como Evangelho da Saúde e Riqueza. Ela ensina que Deus quer que todo crente seja sempre rico, sempre saudável, sempre vitorioso neste mundo e que pobreza, doença ou fracasso são sinais de falta de fé, pecado oculto ou maldição. Soa bem, atrai multidões e ela está rigorosamente errada. O problema não é o que ela mente totalmente, é o que ela mente parcialmente. E esta é a pior espécie de mentira. Deus abençoa sim, Deus cura sim, Deus prospera sim, mas Ele faz isso como soberano, quando quer, na medida em que quer e segundo os seus propósitos eternos, não como uma caixa eletrônica ativada pela fé do depositante. Veja os efeitos devastadores na vida de quem abraça essa falácia. Primeiro, a mercantilização da fé. A oração deixa de ser comunhão e vira transação. Você não ora mais, seja feita a tua vontade. Você ora, decreto, declaro, exijo. Em grego, o verbo proseuchomai significa voltar-se para Deus em adoração e dependência. A teologia da prosperidade transforma a oração em agorazo, comprar no mercado. O que era altar vira balcão. Segundo, a coisificação de Deus. Deus deixa de ser pai e vira um meio. Você não o ama, você o usa. C.S. Lewis, em Cartas a um Diabo, alerta: o maior triunfo do inferno é fazer com que o crente continue indo à igreja, mas adorando aquilo que Deus dá em vez de Deus mesmo. O sintoma é simples. Quando as bênçãos demoram, sua fé esfria. Isso revela que você nunca amou a Deus, amou os presentes dele. Terceiro, a culpabilização dos sofredores. Se prosperidade é prova de fé, então pobreza, doença ou luto são prova de pecado. Essa lógica destruiu Jó e os seus 3 amigos. É a teologia de Elifaz, Bildade e Zofar. Você está sofrendo? Confessa o que fez, mas Deus diz no fim do livro: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. A teologia da prosperidade produz Elifaz com microfone, sem perceber que Deus já condenou esse discurso. Quarto, a destruição da identidade do fracasso. Quando o tratamento médico não cura, o emprego não vem, o casamento não restaura, o adepto da prosperidade entra em colapso espiritual, porque ele sabe que Deus o abandonou
ou que a sua fé é falsa. Por quê? Porque a teologia dele não tem categoria para o sofrimento legítimo. Ele acha que Deus o abandonou ou que sua fé é falsa. A teologia bíblica, ao contrário, tem cruz no centro. O texto de Filipenses 1:29 é demolidor. Vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Sofrer é parte do pacote. E foi assim com Paulo, Pedro e Estevão, e foi assim com o próprio Cristo. Quinto, o enriquecimento dos pregadores às custas dos pobres. Aviões, mansões, objetos caríssimos, comprado como a semente de pessoas que cortam o leite das crianças para decretar prosperidade. Paulo já havia alertado a Timóteo. Ele supõe que a piedade é fonte de renda. Paulo diz: afasta-te deles. Sexto, a perda do testemunho. A igreja primitiva conquistou Roma porque seus crentes morriam cantando nas fogueiras. O testemunho era a paciência no sofrimento, não a ostentação no Instagram. Tertuliano disse no século II: o sangue dos mártires é semente da igreja. A semente moderna virou marketing. Sétimo, a inversão do reino. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A teologia da prosperidade inverte a ordem. Busca primeiro as coisas e usa Deus como ferramenta para consegui-las. Inverter Mateus 6,33 é, em termos práticos, idolatria. Você fez do dinheiro o trono e de Deus o servo. O evangelho verdadeiro não prometeu prosperidade material, ele prometeu vida eterna, paz que excede todo entendimento, presença permanente, conformidade à sua imagem. As bênçãos materiais existem sim, mas são acréscimo, não contrato. Hebreus 11 lista heróis de fé que conquistaram reinos e na mesma lista, sem distinção de honra, os que foram apedrejados, cerrados, mortos à espada. E o texto diz que todos receberam bom testemunho pela fé. Não é fé fraca a que sofre, é fé madura. E aqui vai o diagnóstico pessoal. Perguntem-se honestamente: o que aconteceria com a minha fé se amanhã Deus me dissesse: você nunca terá o emprego, o casamento, a cura e a estabilidade que sonha, mas terá a mim? Se esta resposta destruiria a sua fé, você não adora Deus, adora o que espera dele. Mas se esta resposta ainda permite você dizer: basta-me tu, então sua fé é cristã. Deus não te deve nada, ele já te deu Cristo. Toda a bênção depois disso é graça extra. Quando a oração vira contrato e Deus vira fornecedor, você saiu do evangelho e entrou no comércio religioso. Volte ao lar e abandona o balcão. Deus abençoe vocês. A maior riqueza que o Senhor poderia nos dar, Ele já nos deu, que é a salvação. Nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Ainda que não tivéssemos absolutamente nada, nosso coração deveria estar contente de já termos o maior presente, que é a salvação. É por isso que o profeta Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ou a figueira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Toda vez que vocês verem pessoas condicionarem a nossa fidelidade, a nossa alegria, a nossa esperança naquilo que nós possuímos, vocês têm que ligar o sinal de alerta. Isso está errado. E lembrar dos irmãos da igreja primitiva que eram perseguidos, os nossos irmãos hoje em dia que vivem em países perseguidos e que não podem possuir bens porque são perseguidos o tempo todo por serem cristãos. A alegria que esses irmãos têm simplesmente por servirem a Jesus. Porque o coração deles não está apegado a isso, o foco deles não é isso. Quando o nosso coração está centrado com a vontade do Senhor, nós entendemos que vivemos segundo o seu propósito. Se o propósito do Senhor é que nós sejamos prósperos para abençoar, Ele irá nos prosperar. Mas se é a vontade do Senhor que nós não tenhamos em abundância, nós viveremos felizes. Como o apóstolo Paulo diz: sei ter muito e sei ter pouco. Sei passar por provações, sei estar livre, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E agora
agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E chegou mais um momento do nosso quiz, para ver se vocês aprenderam tudo sobre a lição de hoje. E a primeira pergunta é: qual é o erro central da teologia da prosperidade? Letra A: submeter a vida à vontade de Deus. Letra B: valorizar excessivamente a disciplina espiritual. Letra C: negar a importância da fé cristã. Ou letra D: interpretar o evangelho a partir de interesses materiais. Tempo na tela! E a resposta correta é a letra D: interpretar o evangelho a partir de interesses materiais. Segunda pergunta: qual é o eixo do evangelho bíblico? Letra A: a realização das expectativas humanas. Letra B: a mediação de Cristo para a redenção e nova vida. Letra C: a estabilidade emocional do indivíduo. Ou letra D: a melhoria progressiva da sociedade. Tempo na tela! E a resposta correta é a letra B: a mediação de Cristo para a redenção e nova vida. Terceira pergunta: qual é o efeito teológico de vincular a fé à prosperidade material? Letra A: intensificar a confiança na providência divina. Letra B: tornar visível a maturidade espiritual. Letra C: redefinir o valor da graça em termos utilitários. Ou letra D: estimular maior compromisso com a igreja. Tempo na tela! E a resposta correta é a letra C: redefinir o valor da graça em termos utilitários. Quarta pergunta: à luz das Escrituras, qual a função do sofrimento na vida cristã? Letra A: integrar o processo de conformação à imagem de Cristo. Letra B: evidenciar a ausência de fé autêntica. Letra C: contrariar o propósito redentor de Deus. Ou letra D: interromper o crescimento espiritual. Tempo na tela! E se você respondeu a letra C, você errou, porque a resposta correta é a letra A:
integrar o processo de conformação à imagem de Cristo. Quinta e última pergunta. Qual motivação está em conformidade com o Evangelho? Letra A busca por benefícios derivados da fé. Letra B, a autopreservação diante das adversidades. Letra C, a centralidade da glória de Deus na vida do crente. Ou letra D, a construção de uma identidade social relevante. E mais uma vez, tempo na tela! E a resposta correta é a letra C, a centralidade da glória de Deus na vida do crente. E esse foi mais um momento do nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Até a próxima! Juventude, depois desta aula maravilhosa, vamos então orar. Senhor Jesus, te agradecemos, porque o Senhor é a nossa riqueza. Somos plenos no Senhor. O Senhor é a nossa esperança e aprendemos a confiar no Senhor. Muito obrigado por tudo que aprendemos aqui nesta aula. Eu te agradeço e peço a bênção do Senhor para cada jovem que ouviu e recebeu a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, jovens. Tchau, jovens. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Ciência para a comunhão deixa de ser... Minimizar. Falei certo? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória. Dele. Nossa. Eu ia ficar nervoso. Não. O pescoço dele já tá todo vermelho. Ficou vermelho quando Para. Calma, amor, respira. Tá muito legal, tá bom? Jesus foi honesto em relação a isso. E isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus foi honesto. Volta. Calma! Por Jesus. Além disso, É um tesouro. Olha, não sei se vou te deixar orgulhosa, mas a Larissa errou umas 8 vezes. E você foi de primeira e deu uma resposta melhor do que ela. Muito bom. E a Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.